que acontece em uma sessão de massagem tântrica? Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Então hoje eu vou contar detalhadamente tudo o que acontece em uma sessão de massagem tântrica. Assim que você chega na sessão, o terapeuta ele vai te levar até a sala de atendimento e antes da prática da massagem haverá uma conversa. Qual o intuito dessa conversa? Primeiro, você vai trazer as questões que te motivaram a vivenciar essa experiência com a sessão de massagem tântrica. Então, tem algumas pessoas que vêm mesmo pela experiência, querem experimentar, ou muitas vezes tem alguma questão, seja uma questão sexual, uma questão emocional, ou às vezes está tudo bem e está querendo melhorar, quer desenvolver o potencial orgástico. Então, a pessoa vai trazer, o que a motivou a procurar a massagem tântrica e o terapeuta, ele vai orientar como que a terapia tântrica pode contribuir no processo em relação à questão que você trouxe, assim como, se caso você está buscando apenas uma experiência de massagem tântrica, uma única sessão, ele vai explicar sobre as possíveis respostas. Como assim possíveis respostas? Dependendo da pessoa, a resposta pode ser incrível, espetacular, múltiplos orgasmos, uma experiência surreal de prazer. Porém, se a pessoa tiver algum tipo de bloqueio ou resistência, o que pode acontecer? Pode acontecer tanto dela acessar questões emocionais, como choro, algum tipo de catarse, ou ela pode até não gostar da massagem, tá sentindo a sensitive, que é a massagem sensorial, e ela sente só os dedos passando, fala, não tem graça a massagem, porque ela não está sentindo a energia. E esse processo de despertar a energia, para algumas pessoas, demora 3 massagens para despertar. Então, às vezes, ela vem buscando uma experiência que na primeira experiência ela pode não ser tudo isso que normalmente você ouve falar, porque para 80% das pessoas realmente a primeira massagem tântrica é incrível, mas tem 20% que pode ter algum tipo de bloqueio ou resistência e não ser tão interessante assim a massagem. Então o terapeuta ele vai fundamentar sobre como que funciona o processo terapêutico, porque a massagem tântrica ela faz parte de um processo terapêutico que trata questões de disfunções sexuais, questões emocionais e desenvolve o potencial orgástico. Então, quando você faz uma sequência de sessões, uma sequência de massagem, você tem resultados diferenciados que transformam a sua vida, ao contrário de uma única experiência, que pode ser uma experiência incrível, espetacular, mas pode ser que não seja tão espetacular, porque dependendo se houver alguma resistência ou bloqueio, ok? Dito isso, após o terapeuta fundamentar, contextualizar sobre a terapia tântrica, vocês irão decidir qual vai ser a sessão do dia. Como assim vocês irão decidir? Então, se você opta por fazer o processo terapêutico, é indicado que você vai iniciar da fase 1. São 4 fases de massagem e a gente evolui de uma fase para outra a cada sessão. Então, se você vai fazer o processo terapêutico, você vai iniciar na fase 1. Tá? Porém, se você ainda está em dúvida se vai fazer o processo terapêutico ou se vai fazer uma única massagem ou decidiu que vai fazer uma única massagem, essa única massagem ela não precisa necessariamente ser a fase 1, ela pode ser, por exemplo, a fase 2. Deixa eu só te contextualizar. A fase 1 é a massagem sensorial no corpo. A fase 2 é a combinação da massagem sensorial com a massagem genital. Então, uma pessoa que de repente não vai fazer o processo terapêutico, ela quer experimentar um pouquinho de um pouquinho do outro, que seria a fase 2, um pouquinho de sensitive, massagem sensorial no corpo, um pouquinho de massagem genital. Então, ela vai experimentar, por exemplo, essa combinação, se assim for decidido. E daí, se após essa experiência, que para muitas pessoas é incrível, ela optar por fazer um processo terapêutico, na próxima sessão retoma da fase 1. Caso contrário, foi a experiência, ela entendeu a massagem tântrica apenas como uma experiência, não vai passar
não vai passar pelo processo de desenvolvimento. O que eu percebo é que 90% das pessoas optam, né, pelo processo de desenvolvimento da potência orgástica através da massagem tântrica, pelos diversos benefícios, né, tanto do âmbito sexual quanto do âmbito emocional. Tá? Então, definiu como vai ser a massagem, o que vai acontecer. O terapeuta, ele vai explicar tudo que vai acontecer, tá? Então, você não vai deitar no futon, no colchonete, sem saber o que vai acontecer, você não vai ter nenhuma surpresa. Não pode haver nenhuma surpresa. Como assim não pode haver nenhuma surpresa? Por exemplo, na massagem fase 2 tem o toque no genital, porém não tem toque interno. O que é toque interno? Na mulher, o ponto G, a parte interna da vagina, no homem, o ponto P, a próstata. Então, se foi combinado que seria uma massagem fase 2, sensitiva e congenital, e não foi falado nada de toque interno, esse toque não pode acontecer durante a massagem, tá? Se foi combinado que haverá um toque interno, então a pessoa já vai explicar, né? O terapeuta já vai explicar como vai funcionar esse toque. Então, todo o passo a passo, tudo que vai acontecer durante a experiência, o terapeuta ele vai explicar todo o processo, porque assim você se sente seguro, segura, e não vai acontecer nada que você não esteja esperando, né? E lembrando que tudo que acontece na parte prática vai acontecer com consentimento. Ou seja, esse consentimento, ele acontece nessa conversa inicial, tá? Então, o terapeuta explicou tudo que vai acontecer e daí precisa ter o seu consentimento para que tudo aconteça. Então, se de repente ele explicou, mas acho que eu não tô pronta, então hoje eu vou fazer só a massagem sensorial, ou então vou fazer a sensitiva e cogenital, mas sem o ponto interno. Ok, o terapeuta não vai fazer nada que você não deu o consentimento, ok? E uma observação importante é que esse consentimento, ele acontece de fato na conversa. Ele não pode ter mudanças ao longo da massagem, a menos que seja mudança para menos, nunca mudança para mais. Como assim? O que seria uma mudança para menos? Combinei com o terapeuta que vai ter a massagem sensitiva e a massagem genital. Daí deito ali para receber a massagem, tô ali, ele tá tocando no meu corpo, de repente eu sinto que eu não estou pronta para receber o toque no genital. Daí eu posso falar pro terapeuta, prefiro ficar só na sensitive, não vou avançar para massagem genital. Então eu diminuí o consentimento, ok. Mas eu falei com o terapeuta então que eu ia fazer a sensitiva e a massagem genital, não ia fazer o ponto G, o ponto interno. Daí no meio da massagem eu tô ali no processo, daí eu tô recebendo os estímulos e daí eu falo, eu acredito, eu acho que eu tô pronta, acho que eu quero o ponto G. Não pode. Por que não pode? Porque na hora que a pessoa está recebendo a massagem, ela está num estado alterado. É como uma pessoa alcoolizada, ela não está no estado natural dela, está num estado alterado. E ela pode tomar decisões que se ela tivesse no estado natural dela, ela não tomaria. Então é importante que todo consentimento aconteça antes da experiência. Na experiência, a pessoa não está no estado natural dela e ela pode se deixar levar pelas sensações ali do corpo. Então, o consentimento, ele nunca vai avançar durante a prática. Então, isso faz com que você vai receber a massagem muito seguro, muito segura de que sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Normalmente, numa primeira sessão de atendimento, essa conversa ela é um pouquinho mais longa, mas numa segunda sessão em diante, como essa conversa ela é mais curta, porque a terapia tântrica é uma terapia corporal, não é uma terapia falada, como por exemplo com um psicólogo. Então, numa próxima sessão, essa conversa é mais curta e o terapeuta ele tem a oportunidade de iniciar a sessão, além da parte da massagem, iniciar com uma prática de meditação ou com uma prática de respiração, que ajuda você também a se conectar, a entrar na massagem já no estado de presença, de percepção, com o corpo energizado, tá? Então, tudo o que vai acontecer, se vai direto para a massagem, se vai ter uma prática de meditação, uma prática de respiração antes, será conversado antes de ir para a prática, né? Então, depois que conversou, que teve o consentimento, aí sim vai para a parte prática do atendimento. Normalmente,
Como que funciona? É 1 hora do atendimento para a parte prática e de 30 minutos a 1 hora para conversa, sendo que numa primeira sessão tende a demorar mais tempo e nas outras sessões um tempo menor, ok? Daí você vai para a parte prática, o terapeuta, ele deixa o ambiente bem gostosinho, ele vai apagar a luz, vai acender um abajur, vai colocar a música e você vai se deitar para receber a massagem, tá? Quando estiver recebendo a massagem, você pode a qualquer tempo se posicionar, né? Quanto ao consentimento, se você decidiu, não estou pronto, estou sentindo dor, qualquer coisa, você é livre para se expressar durante a massagem, porém é somente coisas realmente necessárias, né? A massagem é um movimento para você ir silenciando a mente, se conectando às sensações do seu corpo, então não é uma massagem onde vai haver uma conversa, mas se houver uma necessidade de uma fala, por exemplo, se você sentir frio durante a massagem, quiser que ele ligue um aquecedor, você pode se expressar, se sentiu alguma dor, né? Se sentiu algum desconforto, pode se expressar, ok? Então é livre a expressão. Daí acabou a massagem. Quando acaba a massagem, a gente não encerra a massagem acaba, porém o processo continua. A gente chama esse momento de integração. Então é um momento onde houve uma expansão de energia e essa energia vem voltando, vem voltando, vem voltando. Então o terapeuta vai sentar do seu lado, ele fica olhando no seu rosto ali, conectado com você, porque quando você abrir os olhos, você vai ver que ele tá ali olhando para você, que ele não tá no celular, que ele não tá olhando o seu corpo, que ele tá ali cuidando de você mesmo nesse processo. E daí, quando você voltar da integração, é o momento de você se trocar, tomar um banho, se você tiver recebido uma massagem genital que usa gel, óleo, e depois que se trocar, daí você vai conversar com o terapeuta, vai dar o feedback final sobre a experiência, tá? Até para o terapeuta já poder avaliar como que ele vai proceder numa próxima sessão. Então, muito do feedback vai influenciar no momento certo de avançar ou não, né? Então, a gente inicia na fase 1 e daí a gente vai decidir pela resposta do corpo se a pessoa está pronta para avançar para a fase 2 ou permanecer mais 1 ou 2 sessões na fase 1. Então, é sempre conforme a resposta do corpo da pessoa, tá? Isso se a pessoa for fazer um processo terapêutico, que é o mais indicado, porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência incrível na massagem tântrica, porém, ela vai para a vida real dela e não consegue ter experiências nesse mesmo nível e ela acaba se frustrando. Então, quando ela desenvolve o potencial orgástico dela, ela começa a ter esse mesmo tipo de resposta nas experiências íntimas dela, nas experiências de masturbação, porque o corpo dela se tornou uma potência orgástica. Então, é um diferencial, né, fazer o processo das massagens, passar pelas 4 fases da massagem, ok? Bom, então é assim que funciona a sessão de massagem tântrica e durante a sessão você vai decidir se você quer fazer apenas uma sessão de massagem ou se você quer optar por um processo terapêutico e ter uma transformação tanto do âmbito sexual quanto do âmbito emocional. Se você quiser aprender mais, se você quiser aprender sobre técnicas de massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online, o Conexão Orgástica. São videoaulas com todo o passo a passo das massagens. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!